mesmo na morte, o circo da mídia continua fazendo o seu trabalho. Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje estamos contando nossas escolhas para os 10 principais escândalos e controvérsias em funerais de celebridades. Antes de começar, publicamos novos conteúdos todos os dias. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Nessa lista, veremos funerais de celebridades que, por algum motivo, acabaram atraindo a imprensa negativamente. Número 10. Steve Jobs. Na era das mídias sociais e dos vídeos virais, há muitas maneiras de as organizações aumentarem o seu perfil público. Mas fazer piquetes nos funerais de soldados e celebridades americanos provavelmente não é a maneira mais inteligente de fazer isso. Após o falecimento do visionário cofundador da Apple, Steve Jobs, em outubro de 2011, a Igreja Batista de Westboro tweetou o seu plano de fazer um piquete no funeral do empresário. A igreja afirmou que ele não deu glória a Deus e agora estava no inferno, infinitamente retweetada e ridicularizada, a mensagem da igreja se perdeu na tradução, assim que as pessoas notaram que um iPhone foi usado para enviar o tweet. Número 9. The Notorious B.I.G. Em 9 de março de 1997, a indústria da música foi abalada pelo assassinato sem sentido do icônico rapper Biggie Smalls. Seu funeral e procissão atraíram uma enorme multidão repleta de estrelas. Mas o que começou como uma celebração das realizações do jovem artista deu uma guinada desagradável quando a carreata deixou o bairro de Notorious B.I.G. no Brooklyn. Uma dança improvisada de adolescentes em tetos de carros desencadeou a polícia em tropa de choque, que lançou spray de pimenta e prendeu 10 pessoas, incluindo um repórter do New York Times enviado para cobrir o evento. Número 8. Sherman Hemsley. Como ex-ator de teatro, Sherman Hemsley estava acostumado a esperar nos bastidores. Mas ele provavelmente não esperava fazer tudo de novo depois que morresse. O ator e comediante, que era amado por seu personagem George Jefferson de All in the Family e The Jeffersons, um papel icônico, faleceu em julho de 2012. No entanto, um pouco antes do funeral, um homem afirmando ser o seu meio-irmão se apresentou para contestar o testamento, adiando o enterro de Hemsley. Eventualmente, um juiz decidiu contra o suposto irmão, mas enquanto isso, o corpo de Hemsley foi deixado no gelo por 3 meses e meio. Número 7. Elizabeth Taylor. A lenda Elizabeth Taylor estava tão na moda que chegou 15 minutos atrasada para o seu próprio funeral, de acordo com as instruções que ela mesma havia deixado. Infelizmente, o serviço para a superestrela de Hollywood também ganhou as manchetes por outro motivo: os bons e velhos supervilões funerários da Igreja Batista Westboro. Um grupo de ódio conhecido por visar a comunidade LGBT, a igreja mirou em Taylor por seu papel proeminente como ativista de conscientização sobre a AIDS e prometeu fazer um boicote no funeral. Felizmente, a igreja não compareceu, uma ocorrência frequente, e Elizabeth Taylor foi sepultada pacificamente em uma cerimônia privada de familiares e amigos, no dia seguinte à sua morte, em março de 2011. Número 6. Luciano Pavarotti. Indiscutivelmente o cantor de ópera mais conhecido de todos os tempos e membro aclamado dos 3 tenores, Pavarotti foi amplamente lamentado quando faleceu de câncer pancreático em setembro de 2007. Centenas de estrelas, dignitários e outros convidados compareceram ao seu funeral na cidade natal do amado artista, Modena, enquanto milhares se aglomeravam na praça fora da catedral. Até o Papa entrou na conversa, elogiando Pavarotti por honrar o dom divino da música. Mas apesar de toda a boa vontade, ainda teve algumas reclamações. Um membro da paróquia local alegou que o funeral profanou o templo, já que Pavarotti era um divorciado que teve um filho fora do casamento. Realmente não dá para escapar dos críticos. Número 5. Elvis Presley. Foi um funeral digno de um rei, mas sempre haveria um escândalo em torno da cerimônia do astro. A morte prematura de Elvis, com apenas 42 anos, chocou o mundo todo e milhares de fãs se reuniram em Graceland para homenagear o carismático ícone cultural. No entanto, embora o funeral fosse um evento privado, o National Enquirer subornou o primo de Elvis para tirar uma foto do caixão aberto. Sem surpresa, a edição da revista com o rosto de Elvis na capa vendeu quase 7 milhões de cópias. Número 4. Princesa Diana. Um ano antes da sua trágica morte em um acidente de carro em 1997, a princesa Diana se divorciou do príncipe Charles, depois que ambos tiveram casos extraconjugais. Tendo se casado com um membro da família real, Diana, portanto, perdeu o status de Sua Alteza Real. E de acordo com uma reportagem contestada pela família real, a rainha insistiu que Diana recebesse um funeral privado em vez de público. Em meio a uma manifestação de pesar público e de acordo com os supostos desejos do príncipe Charles, o funeral tornou-se um evento público, com 2,5 bilhões de pessoas assistindo ao serviço ao redor do mundo. Número 3. Whitney Houston. And I will always love you.
Apesar de ser uma cantora inigualável e campeã de vendas de todos os tempos, Whitney Houston lutou contra o vício das drogas, que acabou com a sua carreira. Seu funeral, em fevereiro de 2012, que contou com a presença de nomes como Stevie Wonder e Alicia Keys, tornou-se um alvo fácil para os tabloides quando o ex-marido, Bobby Brown, saiu furioso da igreja no meio da cerimônia. De acordo com o The Daily Mail, o relacionamento entre Brown e a família de Houston ainda era difícil. E depois que ele foi recusado na primeira fila e pediu para trocar de lugar várias vezes, o frustrado Brown beijou o caixão da sua ex-esposa e saiu mais cedo. Número 2. Aretha Franklin. Uma artista inspiradora e defensora vocal do movimento dos direitos civis, Aretha Franklin merecia um pouco mais de respeito no seu serviço fúnebre. Mas, embora o funeral de agosto de 2018 tenha incluído homenagens comoventes de músicos e políticos conhecidos, também foi repleto de controvérsias. A interpretação impressionante de Ariana Grande de You Make Me Feel Like a Natural Woman foi imediatamente seguida por um bispo pegando leve e disparando piadas estranhas. I thought that was a new something at Taco Bell. Girl, let me give you all your respect. Para piorar as coisas, o reverendo Jasper William Jr. aproveitou a oportunidade para fazer um elogio interminável que criticava os negros americanos e era rotulado de sexista e misógino. No entanto, o mais flagrante, de acordo com a família enlutada de Franklin, foi que ele mal mencionou a superestrela que estava lá para ser homenageada. A black woman cannot raise a black boy to be a man. Número 1. Michael Jackson. O rei do pop mudou a indústria da música para sempre, mas o ex-membro do Jackson 5 estava acostumado a controvérsias, e o seu funeral público não foi exceção. Com milhares de fãs participando do evento em julho de 2009, a cerimônia de Michael Jackson serviu como uma celebração sincera do legado do astro. Mas havia um grande problema: a conta. Apesar de ser um evento privado, a cidade de Los Angeles precisou planejar o seu esforço de segurança mais significativo desde que sediou as Olimpíadas em 1984. E acabou desembolsando mais de 1,4 milhão de dólares para polícia, limpeza e controle de tráfego. Isso foi particularmente preocupante para muitos, devido à crise orçamentária da cidade na época, bem como à grande recessão. E aí, você lembra de algum desses eventos? Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.